Salve galera, meu nome é Yuri, tenho 24 anos. Eu tentei durante um tempo da minha vida ser jogador de futebol. Chega uma certa idade, tem que fazer uma escolha. 18 anos, tem que ajudar em casa, tem que ajudar pai e mãe. Então quando eu terminei futebol, que peguei uma leve depressão, que me ajudou a me levantar, foi a academia. Porque aqui não tem salmão, não tem tilápia, meu irmão, não tem não. É o básico, é back to basic, que sempre funcionou e nunca enganou ninguém. Eu estava ansioso até para vir aqui e te olhar pessoalmente, mas eu fiquei surpreso. Quando eu vejo um corpo natural e eu tenho a capacidade de trabalhar ele, sabe o que eu tô vendo? O meu conhecimento todo de verdade ali. Porque não tem artifício químico. Imagina se eu tivesse chegado, vai tomar isso. Pô, ele tava pronto para subir agora em 3 meses na minha mão, ou do Paulinho. Pô, eu vi o Paulinho mudar um menino em 4 dias, pô. Vamos trabalhar, né? Trabalhador, entrega. Tem disposição para fazer? Tenho, então toma. E o resultado tá aqui. É isso aí, galera. Mais um dia de treino e mais um dia de missão aí com o Pantera Negra aí, ó, o negão. Que tá numa fase agora, como é que eu posso dizer? Não é campeonato, não é palco, não é nada disso. Simplesmente é aprontar o shape, deixar o shape encaixado, mais alinhado. Quando a gente começou a fazer treino, quando ele veio pra cá, né, na verdade ele já era da academia, e aí juntou com o meu grupo aqui, com a galera, deve ter o quê? Uns quantos meses? 4 meses, 4 meses e meio. Uns 4 meses e meio, aí quando deu o quê? Sei lá, uns 3 meses, 2 meses, a alimentação entrou. Sim, começou a ajustar. Né? Primeiro botar o ritmo no treino, depois o costume alimentar, porque também não adianta vir tudo de uma vez só se a pessoa não está ainda adequada ali a um certo tipo de cronograma de qualquer coisa que seja. Eu acredito muito que o treino ele tem uma participação muito grande na função metabólica da pessoa. Então eu queria saber como que o corpo dele ia reagir, comendo o que ele comia normalmente, mas qual seria esse impacto de fusão metabólica, no caso, fazendo série gigante, drop set, etc., com um volume mais alto de treino. E por que o volume mais alto? Porque eu vi que ele é um cara forte. Eu conheci ele agachando com 80 de cada lado sozinho, fazendo supino no rame com 100 kg. Falei assim, pô, isso é legal, tá com força. Agora vamos ver essa fibra, como é que tá essa fibra, como é que ela tá resistente, como é que ela tá se mexendo, como é que ela tá contraindo. Porque o que acontece muito de erro com a galera que tá começando a treinar agora e tá focado no low volume, tá focado em deslocamento de carga, ponto inicial, ponto final. Mas esse percurso exige contração, e contração que vem do estímulo é o que faz essa hipertrofia, senão você está trabalhando o quê? Força. Por isso que eu falo que existem várias técnicas, vários sistemas que vão te levar para o mesmo lugar. O que vai diferenciar isso é a melhor via psicológica que te conforta também. Por isso que nem todo mundo está preparado para fazer qualquer treino. Porque aí tem essa questão de função hormonal que acontece no meio do treino, que pode ser tudo bom e tudo de ruim. Que nem tipo, hoje eu com 43 anos, eu não estou preparado mentalmente, minha articulação principalmente, para chegar a botar numa barra 6 placas de 20 de cada lado e agachar, como eu já fiz, quando eu tinha 25. Não tem como, eu vou me quebrar. Então, quais são as vias que eu consigo trabalhar para poder atingir essa musculatura com o mesmo impacto dessas 6 anilhas de cada lado? É sobre isso que eu falo. Foi por isso que, trazendo essa realidade para a realidade dele, que tem 25 anos, eu consigo unir as duas forças. A força que ele tem para executar com a minha experiência de contração e de variação em série para poder o quê? Agregar no físico. Tanto que quando entrou a alimentação com déficit calórico, que está com déficit bem assim, considerável, ainda fazendo uma refeição livre na semana. Foram quantos quilos? Agora foi 17 quilos. 17 quilos em quanto tempo? Desde quando nós começou, deu 4 meses. Desde quando entrou a dieta? Quando entrou a dieta, deu 1 mês e
20 dias aí por aí, um mês. Então, é um grande impacto. Mas é aquilo, tem todo um cronograma que a gente está elaborando junto. Por quê? Outro fator principal. Primeira coisa que eu perguntei para ele, o que você pode fazer, cara? O que você tem condição de fazer? Que é uma coisa que hoje o pessoal torna negligente em relação a isso. Por quê? Tudo tem que ser de encaixe com a realidade da pessoa. O Jorlan de hoje não é o Jorlan de 20 anos. Se o Jorlan de 20 anos tivesse o dinheiro que o Jorlan de hoje tem, rapaz, ou não estaria aqui para contar essa história. Mas, com certeza, teria evoluído muito mais. Teria ido muito mais além. Porque eu nunca tive medo de nada e nunca tive corpo mole para nada. Não estou falando de bomba, estou falando de disposição, de entregar, de investir. Tanto que eu já falei e vou repetir. Quando eu fui tomar glutamina a primeira vez, eu já era bicampeão brasileiro. Eu nunca tinha tomado suplemento. Foi tudo na comida. Então, imagina hoje que o pessoal está entrando na academia com whey, BCA, glutamina, creatina e não consegue colocar um abdômen. Não consegue botar um peitoral. Fala assim, não é possível, cara. Será que a gente que é do passado, o que a gente tinha de melhor? Nada, só que a gente tinha muita vontade, muita garra, muita determinação de correr atrás. É isso que eu passo para ele. E se ele tiver isso, ele vai ter tudo. Porque isso é o principal para você chegar a alguma coisa, porque eu posso dar tudo para ele, ou para qualquer outra pessoa. Se ela não tiver garra e determinação, ela não vai chegar a lugar nenhum. Porque no fisiculturismo, o que faz a pessoa chegar em um objetivo? Compromisso, horário, privações, discernimento, né? São fatores cruciais que fazem o sucesso. Isso é em tudo na vida. E depois você vai ver que a mesma disciplina para você ser um fisiculturista é a mesma disciplina para você ser um homem de sucesso no negócio, na sua empresa. É a mesma coisa. Só que a diferença é que um trata com o corpo e o outro trata de business. O Betão é o bodybuilder da indústria da academia. É um cara que faz, que ele respira, ele acorda a academia, ele dorme a academia, ele vive a academia. O bodybuilder tem que acordar bodybuilder, dormir bodybuilder e ser bodybuilder o dia inteiro. Só que é aquilo, eu não posso chegar e jogar isso no peito dele. Ele tem que tomar gosto, ele tem que aprender, ele tem que observar. Então, é muito por osmose. Quando você observa o comportamento de alguém e você almeja aquilo, você vê que realmente é aquele fator predominante. Então, o fato de eu também fazer faz com que eu acredito que ele se motiva também. Pô, ó o Big lá fazendo. Pô, 43 anos, o cara treina, faz dieta, ainda tem os problemas de estômago, não sei o quê. Porra, vou fazer meu melhor. Vou fazer meu melhor. É ou não é assim? Com certeza. Por quê? Porque a gente vai se espelhando. Quando eu fui para casa do Dennis, lá nos Estados Unidos, eu tinha que acordar às 6 para fazer cardio. Eu acordava para fazer cardio e já estava acabando o cardio dele. Ele já era um cara aposentado. Então eu vi com os meus olhos o que é o comportamento de um atleta profissional, dos melhores do mundo, de perto. Eu acompanhei isso de perto. Compromisso no horário, de comer e aposentado. Eu falei, mas aí eu fiquei pensando, se ele é aposentado, ele é assim, imagina ele indo para o Olímpia. Porque o cara aposentado, 5h30 da manhã, ele já está derretendo na escada. 8 horas da manhã, não passa nem um minuto. 8 horas ele está sentado, a mulher dele vinha, botava comida na mesa. Aí ele, ó. E eu lá na minha dieta também. 11 horas, pum. Tudo junto. Horário para ir treinar. Aposentado? Imagina ele no auge ali, quando ele foi terceiro no Olímpio. Foi terceiro ou quarto, não lembro agora. Imagina. Então foram histórias que eu ouvi, foram pessoas que eu convivi e tenho contato até hoje, que eu agradeço muito porque me traz experiência, alimenta a minha experiência para poder o quê? Transmitir para a nova geração. Tá de novo na minha casa, Paulo Figueiredo, já falei sobre ele e vou repetir. Foi um cara que me ensinou muita coisa também, lá no início, quando eu estava começando. Hoje a gente consegue conversar, quase de igual para igual, vamos dizer assim. Mas eu passei a parte da minha vida só ouvindo. Jorlan, é isso. Jorlan, daqui a um tempo você vai estar assim. Jorlan, não sei o quê. Ó, você posa. Quando eu lembro de um campeonato, que foi numa boate lá no Rio de Janeiro, cara.
agora eu esqueci, no Hard Rock, um negócio assim, não lembro. Onde? Hard Rock. Aí tava ele e a falecida Ana na mesa, sentado ali olhando, aí tinha o pose down, aí ele, vai pra luz, não sei o que, não entra na pilha dele não. Eu lembro até hoje disso aí. Eu tinha 19 anos, 18, sei lá. E aquilo ali entrou, eu falei, caraca, o Paulinho falou, vou fazer essa porra. Aí, pá. E assim vai. E o que eu vejo muito hoje? As pessoas não escutam os mais velhos. Elas não escutam aqueles que têm experiência. Aqueles que já passaram pelo processo e hoje estão facilitando o caminho, falando assim, não faz isso. Ou então, faz isso. Escuta isso daqui. Vê isso aqui. E eu passei a minha vida inteira ouvindo os mais velhos, os mais experientes, independente se botou o pé no Olímpio ou não, porque a minha base de construção foram de pessoas que simplesmente tinham sonhos também, iguais aos meus. Tipo, vou dar aqui alguns exemplos. O Big Lu, o Paulinho, o falecido Mister, o Delta da Radar, que é o dono da Radar hoje em dia. Então são caras, o Marquinho da primeira academia que eu entrei, que foi o Marquinho Kelly. Então são pessoas que eu considero indispensáveis na minha existência. Eu fico até arrepiado de falar isso. Por quê? Se de repente eu não tivesse conhecido essas pessoas, de repente não seria esse João de hoje. Poderia ser outro, diferente, modificado. Então eu agradeço a existência de todos eles e a permanência na minha vida de todos eles. Por isso que eu sempre dei muito valor. Hoje eu vejo isso escorrendo assim, ó. As pessoas não dão muito esse valor. Então eu passo não só aqui treino, alimentação, parceria, brother, pá, equipe, time, mas é o quê? Consideração, respeito. Por isso que eu falo, quem não me dá o respeito não tem o meu respeito. Quem me dá o respeito pode ser uma criança de 1 ano, ela vai ter o meu respeito. Se não der, vai se fuder. É sobre isso. É simples assim. Porque não aprenderam. Então, por isso que eu considero hoje muita petulância de meia dúzia quando abre um canal no YouTube e faz um vídeo falando de caras como eu, como nós, que já percorreram um caminho, sabe? Onde eles estavam na fralda ainda. É até um negócio que não entra, nunca vai entrar na minha cabeça. Eu posso ser midiático, posso ser da mídia, mas isso não vai entrar na minha cabeça, não adianta, não interessa. Quem não tem história para contar não tem que abrir a boca. Na minha, não é isso e pronto, acabou. Vai sair corte daí, eu não quero saber. Enfim, voltando para cá, então hoje a gente está mais um dia de missão cumprida, mais um dia de pós-treino. Eu quero mostrar um pouco do resultado do que está sendo feito. Calma, sem tomar nada ainda. Isso é um detalhe muito importante, porque eu tenho certeza que você que está aí olhando já pensou, perdeu esse peso todo, deve estar tomando clenbuterol, não sei o quê. Começa a ver as drogas todas na cabeça, né? Pô, o cara tá forte, deve estar tomando não sei o quê. Ainda nada. Quando eu falo ainda nada, é porque não está na hora. É porque na minha concepção, com a minha experiência, que eu e o Paulinho temos, tem muita coisa a se passar até chegar na agulha. É assim, é simples. É simples assim. Tanto que, quando chegar esse momento, aí vocês vão saber. Tá duvidando? Comenta aqui pra mim. Eu não acredito. Eu quero ver um exame, sei lá o quê. Aí a gente vai ter que se fuder pra fazer essa porra. Vai se fuder. Entendeu? Porque isso é o X da questão. Porque isso pra mim, de verdade, mais que eu seja atleta profissional, já fiz ciclo pra cacete na minha vida, mas quando eu vejo um atleta que eu tenho a condição, um atleta que eu digo, né, porque eu vejo ele um atleta já, mas está em formação. Quando eu vejo um corpo natural e eu tenho a capacidade de trabalhar ele, sabe o que eu estou vendo? O meu conhecimento todo de verdade ali. Porque não tem artifício químico. Porque se entra o químico, fica mais fácil, me desculpa. Imagina se eu tivesse chegado, vai tomar isso, isso, isso. Pô, ele estava pronto para subir agora em 3 meses, na minha mão, ou na do Paulinho. Porra, eu vi o Paulinho mudar um menino em 4 dias, pô. Depois ele vai contar sobre isso. Então, tu imagina. Só que aí entra o quê? Quem vai bancar esse negócio? Quem vai fazer isso? Tem grana para fazer? Tem condição? Tem dinheiro? E se der algum problema, tem dinheiro para ir ao médico? Porque eu não sou médico. Então as pessoas dão muito coisa por aí, não está muito alinhado nisso. Eu sim estou preocupado com isso. Por quê? Porque é o meu nome. Então, o quanto eu consegui levar ele naturalmente falando,
e conseguir resultado, eu estou provando que eu sei o que eu estou fazendo. Porque estou provando que eu entendo dessa questão fisiológica, questão de treino, questão de alimentação, prático. E aquilo, lutando com a arma que tem. Porque aqui não tem salmão, não tem tilápia, meu irmão, não tem não. É o básico, é back to basic, que sempre funcionou e nunca enganou ninguém. Mas foi o que eu falei para ele, tem disposição para fazer? Tenho, então toma. E o resultado está aqui. Garanto que muita gente que está vendo, fala assim, pô, o shape tá da hora. Você não queria estar num shapezinho desse para a praia? Esquece campeonato, não tô falando de palco não, viaja não. Dá um rolé. E ali, na época que a gente ia pra porta do colégio, né? Meio-dia, porra, era boa época, hein? Veja, fica ali. Um pouquinho mais a sombra pra gente ver isso. Pra ver a parte pra cima todinha. Agacha, lembra da extensora. Agacha e joga o quadril para trás. Contrai essa coxa. Isso. Aí fica. Faz o peitoral de lado aí. E tem a coxa boa, né, cara? Muito boa. Muito boa. Uma coisa completa de cima e baixo, né? É. Sempre testa a ponta dos dois lados para você ver qual é o seu lado, entendeu? O corpo ele vai dizer. Parece que você fica mais confortável desse lado, eu acho. Deixa bem o peito. Nesse lado direito acho que encaixa melhor. Faz abdômen, coxa aí. Aí. Top. Boa. Tá curtindo? Muito, muito. É um desafio todo dia, né? Principalmente alimentação, conciliar a alimentação com o trabalho. Às vezes bate um estresse Normal. por conta da fome. Eu ainda vou te falar, eu achei que tu fosse ficar mais estressado. Porque eu sei que tu tá comendo, então eu falei, pô, deve estar pilhado, porque Ainda consigo. eu ia estar pilhado, pô. Tem como não ficar, ainda segura um pouco, muito, né? Tem que conciliar com as coisas do dia a dia também, né? Senão fica difícil. Sim. Mas o que é melhor é a evolução. Quando você vê a evolução vindo, isso te motiva mais, como você falou. Então, pô, você vê o Jolão fazendo isso há 25 anos, eu não vou fazer? Minha idade. Quem tem de treino, eu tenho de idade. Então todo dia eu venho motivado, até os dias que eu não estou muito motivado, eu chego aqui, nós trocamos uma ideia, a resenha na mesa, o Big passa os vídeos para nós, para a gente concentrar, chegar 100% no treino. E isso me motiva muito, fico muito feliz com isso, com a evolução, todo dia é um aprendizado, estou aprendendo muito. Questão de treino, vida, tudo, não é só o treino. Eu entendi que ele não quer só ensinar o treino para nós, mas muita coisa. Porque tenho certeza que ele aprendeu muito com o Paulinho e hoje o Big repassa isso pra gente. E futuramente, quem sabe eu não posso estar passando para o próximo também. Claro. Que eu acho que essa é a lei da vida, né? Você aprender, repassar e que Deus abençoe muito, tenho certeza disso. E eu tenho certeza que o shape mudou muito, fico muito feliz. Agradeço o Big, o Rodrigão também, é só o começo, tenho certeza que vai melhorar muito ainda. E eu estou empenhado que se mandar fazer, eu vou fazer, sem erro. Se tiver que comprar, dar um jeito, trabalhar um pouquinho mais, mas eu quero isso. E se Deus abençoar, quem sabe poder subir algum dia nos palcos, né? Eu tô pronto, mentalidade O pronta. que você tem a falar pra ele aí, Paulinho? Você que é um cara experiente, já viu shape pra cacete Não é? na vida. É. Qual é o conselho que você tem pra dar pra ele aí? Eu vi o shape, não vi o shape, né? Mas vi você no começo aqui e acompanhei alguns vídeos também, pouco, né? Pela rede social. Fiquei muito feliz, né? Até conversando com o Jorlan, eu estava ansioso até para vir aqui e te olhar pessoalmente, mas eu fiquei surpreso que a resposta do teu físico, né?
como você falou, 16 quilos a mais, e a gente... A menos. A menos, Antes era mais. 16 a mais, né? A gente não conhece nem como é que é a fibra, né? E como é que vai responder. A gente vê que é natural, aí questão do ombro, precisa de dar aquela melhorada, porque é uma coisa que o natural tem mesmo, quando começar, quando for a hora, né? Que você estiver maduro. Mas assim, você já se mostra um atleta que, se fosse competir, subir no campeonato natural, eu tenho certeza que Jorlan ia te colocar, tipo, cara, você ia ficar ali, você pega top 1 aí em um campeonato natural, entendeu? Se fosse para fazer uma preparação, para entrar no natural. E não sei se, tipo, se é pretensão tu entrar agora ou depois, mas assim, o trabalho está feito, você tem futuro, entendeu? É só seguir o caminho, seguir o que o Jorlan está passando para você aí. Isso aí é muito importante, essa cumplicidade, entendeu? Do tipo, o treinador e o atleta também. Quando o atleta não está bem, qualquer coisa que tenha acontecido, deslize, todo mundo já deslizou na vida. Eu já saí da dieta em época que não podia sair, deslizei. Jorlan também já deslizou. Mas aí sempre você chega e fala, ó, aconteceu isso, por isso. Tem que ter alguém que confiar, né? Pra poder se confessar. Não adianta E você se for esconder. quem tá do teu lado, é melhor. Pois é. Porque se você se esconde, o que acontece muito? Às vezes o cara engana o treinador, engana o coach, engana quem tá ajudando, isso atrapalha o processo. É mais fácil você mostrar a fraqueza do que uma falsa fortaleza. Tipo, não, eu tô lá firmão, mas tá errando, tá falhando, tá furando. Porque até para fazer um reajuste, Pois é. a gente precisa saber. O coach sabe que você está enganando um pouco ele, mas não sabe quanto. O que aconteceu exatamente. Sim. Então precisa saber como é que está a tua Se cabeça é falta de também. dinheiro, se é psicológico, o que tá acontecendo. se é briga no relacionamento, se é problema de família, tudo isso, pode crer que todo mundo já passou. E todo mundo vai passar. Só que é melhor quando você tem alguém para contar. Sincero. Alguém para você chegar e falar, pô, cara, comi um negócio, cara, o que eu faço? Pô, não sei o quê, sabe? Tem que ter essa parada. Porque senão você tá com um time e tá sozinho. Porque você está negligenciando coisas que não é para negligenciar. Entendeu? Por isso que às vezes o trabalho poderia ser muito sucesso, em muitos casos por aí, e acaba sendo mais ou menos, porque não tem essa cumplicidade. Existe uma coisa, é você ter o compromisso, e a outra é você ter a entrega. Você mergulha de cabeça, você fala, ó, mergulha de cabeça e você entrega, entendeu? E confia, faz o serviço, você gosta, você vai se apaixonar por isso se já não está apaixonado. Porque o bodybuilder, ele é apaixonante, tanto que isso que a gente está aqui, às vezes daqui a pouco a gente vai para casa, são daqui a pouco da meia-noite. Nossa, 2 horas vai dar. Já 2, né? A gente fala de bodybuilder, daqui a pouco a gente vai para a mesa, a gente fica falando, né? Conta histórias lá de trás, coisas que estão acontecendo hoje, né? E você vai ver isso, daqui a pouco, se isso já não está no teu coração, ele vai entrar uma hora, entendeu? Então, o que eu tenho para passar assim, para toda a juventude, é que, por mais que seja difícil a quantidade de atleta que existe, né, e a concorrência, mas hoje tudo é muito mais fácil. Então, vamos trabalhar, né, trabalha duro, entrega, e tipo, o Jorlan não vai gourmetizar você nunca, pode ter certeza disso. E vocês, não queira... Não esperem isso. Não espere, né, essa gourmetização aí nas dietas e nas fases difíceis, porque a fase difícil ela vai vir no final. Se você quiser entregar um shape, um trabalho, você vai ter que passar pelaquela fase pelo final, inferno, que é o inferno. Então, mas depois vem a recompensa, entendeu? Então, o grande barato do bodybuilder é isso, entendeu? Então, é entregar, confiar e acreditar que existe um lugar para você, se esse é o seu sonho. Persegue ele e confia que uma hora chega, entendeu? Talento, você tem talento.
Eu gostei muito, estou muito satisfeito em ver, porque quando eu vejo um shape e um trabalho assim, a gente falando que eu te vi antes e estou te vendo agora, quando eu vejo o trabalho feito e um potencial em cima, a gente vê, porque a gente não está analisando só o shape, o músculo, que eu falei do ombro ali, isso aí são detalhes. Aqui é visto tudo, estrutura óssea, o potencial que você tem, entendeu? Na tua estrutura para estar conseguindo ser um atleta que consiga ter expressão, entendeu? No esporte que você está se propondo a se entregar, porque isso é uma entrega, entendeu? Isso é sério, é muito sério, porque isso é para a vida. É uma mudança de vida por completo. Muda tudo na tua vida, entendeu? E quando a gente tem talento, quando você tem recurso que eu digo é fisiológico, né? Que você tem uma genética boa, entendeu? Para o esporte, então está no caminho certo, entendeu? Está com a pessoa certa, entendeu? Tem um aparato psicológico de pessoas que te ajudam, que vai estar te ajudando. O Rodrigo também está aí, é um cara que nota 10, o time todo aqui, né? Então, são pessoas que vão estar te ajudando e que você vai ter, cara, com quem confiar para estar trabalhando e aí fazendo um caminho brilhante, se Deus quiser. Parabéns. É isso. E aí, curtiram? Deixa o comentário, deixa o like, que é muito importante. E não deixa de seguir todo mundo aqui na rede social também. O Negão tá postando direto as coisas. A gente tá com a Unique Pharma junto, então é um grande trabalho. Não deixa de seguir o Paulinho também na rede social dele, o Rodrigão, todo mundo. Fechou? É isso. Mais um dia, mais um ano. E calma. Quer saber mais o quê? Da dieta, do treino? Comenta aí. Vamos lá, vamos buscar.